Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu sei, gente, o negócio tá indo ladeira abaixo aqui na minha voz, mas eu tô aqui pro último vídeo dessa semana, antes do próximo episódio de Shingeki no Kyojin, o último do anime, e a gente ainda tem muitas perguntas pra responder, porque eu pedi pra vocês me mandarem no Instagram. Se você não mandou mais uma vez é porque você não me segue lá, não aproveita sorteios e coisas que estão rolando por lá, inclusive me siga, Gabi Xavier, e vocês me mandaram perguntas especialmente sobre o penúltimo episódio de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan, que continuou trazendo várias revelações sobre a origem dos titãs, agora um prazo de 13 anos para aqueles que têm titãs originais, então eles morreriam depois disso, a questão da coordenada ser atemporal, não ter limites de espaço, então existe loop temporal em Shingeki. Eu fiz um vídeo gigantesco falando sobre o episódio, essas questões com bastante detalhe. Eu deixei alguns links também no último vídeo que também estarão aqui com teorias, explicações a mais para quem quiser complementar, mas agora, olhando quase 800 perguntas, eu separei algumas para responder. Não teremos spoilers do mangá, fiquem tranquilos. E já deixa aqui embaixo se você quer mais um desses depois do último episódio também. Lembrando que eu vou estar na Anime Friends desse ano, tanto no Rio, que vai ter pela primeira vez no Rio Centro, dia 5, 6 e 7. Eu vou estar no dia 5 e 6, que é uma sexta e um sábado. E também na Anime Friends São Paulo, que eu vou estar também no dia 12 e 13, sexta e sábado. E no meu Instagram vai rolar um sorteio que vai começar na última foto que eu vou postar hoje, e primeiro vai ser para um par de ingresso dia 5, sexta-feira, no Rio. Então corre lá e me segue, participa, porque eu quero ver todos vocês no Rio. Vou me apresentar na sexta e no sábado, como eu disse, às 16 horas no Auditório Anime. Espero todos vocês lá, porque a gente vai falar de história do anime, questões muito interessantes que inclusive eu não falei ainda aqui no canal. Kinho Music perguntou: boa noite, Kinho. Parabéns pelos seus vídeos, obrigada, são muito explicativos. Ele tem uma dúvida. No seu último vídeo você disse que a Ymir, da tropa, escreveu uma carta de despedida para Historia porque os 13 anos dela estariam acabando. Sendo assim, o tempo do Reiner também não estaria no fim? Ou já teria acabado, já que ele tem o seu titã mais tempo que o dela? Então, não, eu não sei se isso ficou confuso na minha fala, mas em nenhum momento eu disse que ela estava passando o seu titã porque os 13 anos dela acabaram. Não. A Ymir pegou um titã que era de Marley, que estava com um grupo do Reiner, sim, que já tinham os titãs naquele momento. Antes disso, a Ymir era um titã irracional e foi transformada em um cerca de 60 anos antes daquela hora. E na hora que ela vai junto com eles, fica então nessa cena, nesse flash rápido do último episódio, mostrando que ela foi então colocada como sacrifício, colocada para passar o seu titã adiante para um cara que está na frente dela. Esse titã então voltou para Marley. Nada disse que foi porque os 13 anos dela acabaram. Simplesmente a gente pode entender que Marley está pegando de volta o que era deles. Só quem é o cara que pegou, qual o contexto, isso a gente vai ver na outra temporada. Demelo Thiago Gabriel perguntou: se as memórias de passado, presente e futuro estão conectadas, então no mundo de Shingeki no Kyojin não existe livre-arbítrio? Então, vou chamar de Gabriel, que é o último nome que tá aqui. Eu fico até confusa falando dessas coisas, porque eu acabei de assistir a última temporada, a segunda temporada de Dark, que tem esse rolo de loop temporal, de passado, presente e futuro conectados, e o futuro interferindo no que acontece no passado e vice-versa, e o presente variando de onde você está. Então, eu não sei até que ponto Shingeki no Kyojin entrará nesse tipo de discussão, mas sim, a gente pode, e há teorias, são teorias por enquanto, eu inclusive recomendo de novo o vídeo que eu falo das teorias de loop temporal e etc. aqui em cima, sobre o loop temporal, sobre as memórias que viajam no tempo, sobre o futuro interferindo no passado e ser um ciclo fechado e como que eles conseguiriam sair desse ciclo. Não sei, eu não sei até que limite a gente terá, até que ponto o Isayama está se baseando em outras histórias, em outras questões temporais. A gente tem que esperar para entender, mas certamente esta é uma visão, uma teoria que pode ser plausível. Rodrigo Matos perguntou: os titãs espalhados por Parades são apenas os humanos exilados de Marley, ou o rei Fritz encheu toda a terra deles para que nenhum humano possa se aproximar e sair das muralhas? Então, a gente não tem nada, nenhuma premissa, nenhuma informação do rei Fritz ter colocado odianos lá fora para que as pessoas não se aproximassem, até porque, na verdade, pelo que a gente já entendeu, ele basicamente fechou a galera ali que ele levou num paraíso, que não gostaria de sair, nem poderia sair das muralhas, mas a princípio ele não estava ali querendo impedir que o mundo em algum momento invadisse. Ele mandou uma ameaça que era vazia, que ele não tinha intenção de cumprir, mas ele não estava ativamente se preparando para isso. O que a gente vê são titãs irracionais que Marley largou nas praias. E aí tem outras perguntas e outras pessoas que questionam. Já respondi isso em vídeo, na verdade, na época que o mangá
apenas que tinha essa discussão, que muitas pessoas falam, por que Marley tá soltando titãs irracionais que o cara lá dentro pode controlar e ir contra eles? Na verdade, Marley estava punindo o povo eldiano que estava com eles, ao mesmo tempo que fazia uma afronta a Parades, ao rei que estava lá, as pessoas que estavam lá, mas a princípio aqueles titãs ficariam na beira da ilha. Só que, obviamente, isso a longo prazo se torna um problema, inclusive para aqueles guerreiros que a gente viu, por exemplo, o Rhaenyra ali e os amigos chegando, e um deles sendo engolido pela titã irracional da Ymir, que foi transformada 60 anos antes por Marley. Então foi um golpe, um tiro no pé, sim, mas que não considerou o rei Fritz, porque realmente eles não consideraram e porque ainda há outras verdades, outras questões que a gente precisa e vai entender mais pra frente nas próximas temporadas sobre os propósitos desse rei e que uma cúpula de Marley sabia, tinha ciência e a gente vai entender isso depois, tá? Mas a princípio os titãs seriam só aqueles transformados em irracionais por Marley ao longo de muitos anos. HTT.John perguntou, Gabi, existe a possibilidade da Ristora se tornar titã e não ser influenciada pelas memórias do portador anterior? Tipo, estrategicamente a titã feminina ou fêmea consegue ser retirada da Anne para passar para ela e tal. O único titã, muitas pessoas estão fazendo essa confusão, o único titã com coordenada é o titã fundador. Uma pessoa com sangue real se transformando em qualquer outro titã não tem a coordenada se não tiver o titã fundador com ela. Por isso, se a Ristora se transformar em uma titã fêmea, se ela se transformar em uma titã quadrúpede, em uma titã mandíbula, em uma titã de ataque, qualquer coisa, ela não vai ter, por esse titã só, titã irracional, ela não vai ter nenhuma influência da coordenada, que é a que tem essa trava colocada pelo rei Fritz, que levou a galera para as muralhas. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tentem não confundir. Underline João Neto, underline 999 falou, queria saber o porquê da mudança de aparência do titã de ataque. Quando o Grisha está com ele, o titã muda de aparência em relação a quando estava com Kruger e depois com o Eren. Então, João, na verdade, foi uma experiência, uma vontade estética do Isayama de fazer uma diferenciação. A única grande diferença que tem, porque a gente sabe que mesmo que haja particularidades e características físicas presentes, expressivas em cada um dos titãs, quer dizer, o colossal vai ser sempre gigantesco, a carne, a mostra, etc. Dependendo do portador, ele muda um pouco a sua fisionomia. Fora essa mudança de fisionomia, que é óbvia, a gente teve a mudança da barba no titã ali do Grisha, da aparência com pelos, né, que os outros titãs do Eren Kruger e do Eren Yeager não tinha. Mas não teve nenhuma explicação no mangá que justifique isso, é simplesmente algo que o Grisha tinha, porque o Isayama quis. Não tem nenhuma explicação mais lógica que isso e não interfere em nada na composição, no poder desse titã em relação aos outros. WMS752 perguntou, é possível separar os titãs do Eren sem ser daquela forma aleatória nos descendentes? Mais uma pessoa quis confirmar comigo também antes dessa pergunta. Sim, o Eren nesse momento está com dois titãs. O fundador, que o seu pai pegou com a família real, que estava com a Frida Reiss, irmã da Ristora, a gente viu isso nas memórias da primeira parte da temporada, e com o titã de ataque, que antes era do Eren Kruger, foi para o seu pai e depois, junto com o fundador, passou para o Eren. Ele tendo dois titãs, pelo que a gente sabe, sim, a única forma dele dividir esse poder novamente seria morrer naturalmente, né? Morrer após os 13 anos e esses dois poderes irem para bebês eldianos em qualquer lugar do mundo, aleatoriamente separados. Se alguém engolisse o Eren hoje, essa pessoa pegaria o poder dos dois titãs dele. Gabriel _ Grobman. Gabi, se o Eren tem o poder de dois titãs originais, o titã de ataque e o titã primordial, ele teria então 6, 5 anos de vida e não 13? Ou então 26? Então, vamos lá. Muitas pessoas confundiram essa questão dos 13 anos, mas isso é uma dúvida frequente até para quem lê o mangá. Então, vamos entender de onde vem essa história de 13 anos, porque muita gente está confundindo. De novo, eu vou indicar um vídeo que eu explico muito detalhadamente sobre os 13 anos, sobre possíveis furos, formas de driblar, se existe isso, mas a história é que Ymir Fritz, que tinha o poder total desses que foram depois transformados em 9 titãs originais. Ela, de alguma forma, não sabemos como, morreu após 13 anos. A história que se conta é que o corpo dela não teria aguentado mais que os 13 anos, então, assim, ela não poderia ter sido morta para isso dar certo, né? Mas que por ela ser a primordial mesmo, a
a fundadora, a mais forte, a mais incrível, e ela não ter conseguido aguentar, então nenhum dos outros 9 titãs originais que vieram depois dela conseguiriam. Portanto, a partir do momento que alguém tem um titã original, o seu prazo de vida para o seu corpo aguentar aquele poder seriam 13 anos, o máximo que a Ymir aguentou. E a Ymir tinha poder de quantos titãs? O equivalente aos 9. Então, se o Eren tem 1, 2, 3, 5 titãs, por essa lógica, não faria sentido a gente ficar multiplicando os 13 anos, já que a Ymir com 9 aguentou só 13. Só que sim, novamente, depois vão nesse vídeo meu, porque a gente tem questionamentos em cima disso. Como que a Ymir morreu? Essa história é verdade mesmo? Porque se ela não morreu de causa natural, então a gente pode entrar numa série de linhas teóricas que poderiam acabar com essa regra dos 13 anos. Novamente, relembro, a gente não tem nenhuma forma de comprovar, não tem nenhum relato dito no mangá de alguém que esperou os 13 anos e este poder então foi para um bebê odiano, mas é o que se conta. É o que se conta em todas as linhas narrativas de Marley, de Eldia, tudo que a gente sabe dos dois lados de Shingeki até então. Então é difícil também que ninguém nunca tenha comprovado essa teoria, mas discussões para além deste ponto no vídeo que eu estou indicando. A princípio o que a gente sabe é, se os 13 anos estão valendo, se existe esse limite, ter 1, 2, 5 titãs, em nada muda, não estende, não diminui, não muda nada nesse prazo. Caio.Mussel falou, aquele brinquedo do Zeke criança, que é parecido com um macaco, tem ligação com o Titã Bestial? Existem teorias no mangá de pessoas falando que o Titã Bestial ele assumiria a forma do bicho que tivesse mais afim com o portador, mas isso é uma loucura muito grande. Eu acho que apenas aquilo foi um easter egg que o autor colocou naquela hora da história, para que você olhasse e lembrasse que depois aquele garoto teria justamente a forma daquele bicho. Eu acredito hoje que seria apenas um easter egg. Erika VGGT perguntou com quem está a coordenada e se existem outros povos fora Marley e Eldianos. De novo, Erika e todo mundo, a coordenada está hoje com o Eren, que ele tem o titã fundador, mas ele não consegue ativar quando ele quer, em qualquer momento, a coordenada hoje, porque ele não tem sangue real. Tá? Só pra gente lembrar e deixar isso muito claro, e sim, existe todo mundo lá fora, e como já foi citado, Marley ele tem poderio de guerra, ou seja, disputa com outros países, portanto existem outros países, outros povos. Muitas pessoas também estão questionando por que o Eren Kruger, o Coruja, não foi a Parade sozinho com o seu poder do Titã de Ataque antes dos seus 13 anos acabarem e então fez toda a missão que depois ele passou para o Grisha. Existem muitas explicações que a gente pode pensar, por exemplo, que ele não tinha todas as informações que ele precisava ao longo desses 13 anos, que ele foi conseguindo, na verdade, ao longo dos 13 anos, que lá no começo ele não tinha, que ele não tinha uma entrada no exército de Marley suficiente para ele conseguir ter uma autoridade grande na hora de levar as pessoas para serem sacrificadas lá em Parades. Ele tinha um titã que muitas pessoas ainda estão confundindo, por mais que eu deixe muito claro em todos os meus vídeos desde que tudo foi revelado. Um titã que não estava com Marley, não fazia parte do set de Marley e que, portanto, ele tinha muito cuidado para não ter nenhum deslize de deixar aquele titã, então, cair nas mãos de Marley. Um povo que ele era contra, e lembrando de novo, ele era um infiltrado, ele teve exames de sangue falsificados, ele tinha um titã e sangue eldiano que Marley desconhecia. Por motivos que a gente não sabe exatamente, ele traçou um plano, ele foi cumprindo todas as etapas que ele precisava, ganhando confiança de Marley, subindo de cargo, conseguindo conduzir por dentro de Marley, do exército de Marley, as pessoas que ele queria, por exemplo, Grisha, no momento e local que ele precisava, para então cumprir o plano quando foi necessário, quando foi possível. É basicamente isso. Eduardo Lima Vaz, que perguntou, o tempo de 13 anos de vida para quem é transformado em titã também é válido para os titãs comuns, os irracionais, ou só para os titãs originais? Só para os titãs originais. Como a gente viu no passado da Ymir da tropa, ela ficou cerca de 60 anos vagando ali como titã irracional até conseguir o poder do original ali que ela conseguiu com um amigo do Rainer. Antes disso, até onde a gente sabe, sem limite de tempo. Muitas pessoas também, como o Cleidson aqui, Silva, estão com dúvida na questão da ativação da coordenada. Eu vou repetir o que eu já falei. A gente não tem ainda no anime a resposta de como o Eren consegue ativar a coordenada sem precisar ali ter sangue real dele, já que ele não tem. Esse é um mistério que vocês vão ter que carregar e teorizar durante um tempo, porque a história ainda vai te responder ativamente como isso funciona. Mas eu vou lembrar de novo a cena que o Eren lembrou, inclusive, de como ele ativou a coordenada uma única vez. A coordenada foi ativada por um breve período a partir do momento que ele deu um soco na palma da mão de uma titã, que era a titã da Dinah Fritz,
que era a Titã com sangue real. Ele encostou na mão dela, ali a sua vontade de matar ela, né, inclusive matar aquela Titã, foi passada para titãs ali perto. Ele não controlou para quais, foi realmente instintivo. E depois, por um curto período, aquilo ainda ficou ativo, tanto é que ele ainda pôde mandar titãs contra o Ragnar, o blindado que estava indo atrás dele. Então, a gente viu que existia um gatilho dele, Eren, em forma humana inclusive, encostar em uma titã irracional com sangue real e conseguir fazer a coordenada funcionar sem muito controle dele, inconscientemente, por um breve período. E ali, quando ele percebe isso, ele olha para a história e ele acha que ela pode ser colocada em perigo. Muitas pessoas também perguntam: então é só colocar um frasco com sangue real no Eren? O Eren precisa engolir a história? Eu vou lembrar para vocês de novo. O Grisha engoliu o titã da Frida Reiss, que era um sangue real, pegou a coordenada dela, o titã fundador que estava com ela, mas ele não controlou a coordenada. E esse sangue que ele ingeriu não passou para o Eren com o controle da coordenada. Então não é bem assim. Juntem as peças, é fácil vocês acertarem, mas por enquanto fica só na teoria. Paciência. Jonathan LR7 falou: o nome do primeiro capítulo começa com a frase "para você em 2000 anos". Logo após o Eren acorda chorando, terá sido uma mensagem para o Eren? Então, naquela hora, só para lembrar vocês, o Eren não tinha titã, ele tinha 10 anos, mas as memórias que podem ser enviadas, por exemplo, pela coordenada, podem chegar a qualquer eldiano se a pessoa conseguir controlar este poder. Quem teria enviado alguma mensagem para o Eren? Mais uma vez, vou indicar o vídeo que eu faço teorias, são 3 teorias bem embasadas para a possibilidade de interpretações disso e muito mais, mas com foco nessa frase "para você há 2000 anos". Tem alguns spoilers, mas para quem não tiver medo, o vídeo tá super interessante e completinho. Niciane falou: Gabi, basicamente não existe um certo ou errado nessa história, né? Até agora. Pois depende de quem conta e de quem está ouvindo. Essa é uma frase do Kruger, eu até falei no meu último vídeo de review do capítulo, do episódio, que a gente tem que entender da seguinte maneira: sim, dependendo de quem conta a história, vai falar algumas nuances diferentes, vai colocar o seu próprio ali objetivo, ideologia na sua fala, vai interpretar a sua maneira mais conveniente com o que você quer falar, a mensagem que você quer transmitir, mas fatos são fatos. Então, se no passado realmente é comprovado que o povo eldiano, de alguma forma, em micro ou macro número, acabou, massacrou com marlenianos e outros povos, então sim, eles fizeram coisas erradas. E eles estavam errados, ponto, independente de quem está analisando. O número disso, a consequência disso, isso pode ser estudado, aumentado ou diminuído, dependendo de quem conta. Marlenianos, por causa desse sofrimento, começaram a massacrar eldianos, então eles estão massacrando eldianos, independente do que eles passaram no passado. Então as atitudes deles, neste presente, ao longo de todos esses últimos anos, são erradas, ponto, não tem o que se discutir. Os motivos, os porquês, aí é outra história, mas a atitude em si é plenamente julgável, condenável, não tem como se discutir. Então eu acredito que Shingeki, na verdade, e cada vez mais a partir de agora, o que eu acho bem interessante, ele vai mostrando que sim, não faz sentido você continuar um ciclo de vingança e se vingar porque o passado foi assim e a partir disso você produz um novo presente e o futuro vai querer se vingar deste novo presente, que seria o passado. Quer dizer, se você ficar um eterno ciclo de vingança, sempre um vai ter os seus motivos, as suas razões para fazer coisas terríveis. Eu acho que sim, as pessoas têm que ter consciência do que o povo fez de errado, mas a partir deste momento, dessa análise, a gente tem que focar no agora e não errar agora. Essa foi uma dúvida muito frequente também. Rafael Trehe perguntou por que o Eren, Coruja, ou Eren Kruger, disse para o Grisha que ele iria perder as memórias dele após virar um titã. Até onde eu sei, nenhum outro titã perdeu as memórias. A Ymir, por exemplo, lembrava de toda a infância dela antes de ser titã. O Grisha também lembrava da infância dele, tanto é que ele contou naqueles livros que a galera pegou no seu porão. O que ele quer dizer é que as memórias imediatas, antes dele se transformar em titã, elas ficam ali esquecidas, não totalmente apagadas, mas, por exemplo, lembra que o Eren não se lembrava exatamente do momento anterior a ele virar um titã, tanto é que ele não se recordava de ser um titã? O Grisha ali poderia perder essas memórias também. Só que ele estava numa situação em que ele já sabia sobre os titãs, em que ele recobraria suas memórias num cenário que poderia despertar gatilhos para ele lembrar de certas coisas. E ao longo do seu caminho, de qualquer maneira, ele ainda chega nas muralhas confuso.
E ele vai contando a sua história no seu caderno, e a maior parte daquele momento que a gente vê entre ele e o Eren Kruger, realmente é o Eren acessando aquelas memórias. Lembra que o Eren Kruger fala pro Grisha, não tem problema se você não se lembrar, outra pessoa vai ver, outra pessoa está vendo. O Eren acessando memórias que o Grisha não tinha limpas na sua mente. O Eren só se lembrou da noite em que ele recebeu o titã do seu pai porque ele teve um gatilho também, que no caso dele foi a Ristora que encostou nele ali na Caverna dos Raios. Mas a memória, a princípio, logo imediatamente antes da transformação, como o caso do Armin o Colossal, ela fica apagada, ela some. Ela pode voltar como volta várias vezes, mas é a memória do passado, quem ele foi, o que ele precisava fazer, a existência da coordenada, dos raios, de Parades, isso tudo o Grisha ainda tinha limpinha na mente dele. Gabriel Barbosa Oliveira perguntou como é feito o líquido que transforma humanos em titãs. O líquido da seringa é líquido da medula espinhal de titãs e Marley já tinha titãs para conseguir produzir isso e a ciência titã em Marley tem progredido cada vez mais, como o próprio Eren Kruger comenta, né, que os médicos infiltrados até conseguem ter acesso a esses resultados e ciências e pesquisas de Marley, por isso eles conseguem produzir em massa várias dessas seringas para usar em eldianos e transformá-los em titãs irracionais. Eduarda Oliveira, muitos underlines, perguntou: um filho de um eldiano com um marliniano ainda pode gerar um titã? Sim, a presença do sangue ali eldiano ativaria todas as propriedades genéticas que possibilitam um eldiano transformar-se em titã. Sim. Uma pergunta que eu gostaria de não precisar responder é: Artuzinho NC perguntou o que foi que aconteceu com a Ristora quando ela encostou nas páginas uma espécie de flashback, mas como? Foi só no anime, um recurso que eles utilizaram para que a gente visse rapidamente num flashback o que a Ymir teria contado, contou no mangá escrito seu passado, mas que o anime adiantou e nos contou na segunda temporada. Então ela encosta, parece que ela tem um flashback, que os caminhos são ativados, o que no que a gente sabe até hoje em Shingeki não faz nenhum sentido. Porque a Ristora não tem nenhum titã com ela é eldiana, tem sangue real, mas nada a conectaria com as memórias da Ymir naquele momento por causa de um papel de carta. A força do amor? Não, nada. O que eu pediria é para vocês entenderem que essa foi uma cena que utilizou um recurso narrativo para acelerar as coisas, para resumir, para andar, mas eu pediria muito do fundo do coração que, pelo menos por enquanto, já que a gente não tem nenhuma premissa, nada na história do mangá, inclusive, que utilize esse recurso, que vocês desconsiderem esse tipo de flashback, tá? Foi só um recurso. Nenhuma memória se passa por páginas em uma pessoa que não tinha titã e a outra, mesmo que ela tenha sangue real. Hideki Ozaki Underline perguntou por que o Eren não fala sobre o que ele está vendo para os seus amigos. Porque a partir desse ponto a gente começa a ver algumas mudanças no Eren. O Eren ele começa a ter muita responsabilidade, sentir muita responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre como toda a trajetória dele para ter um titã exigiu sacrifícios desde o seu pai e antes do seu pai, como a responsabilidade que vinha no mínimo desde Eren Kruger estar sobre ele, e como algumas verdades podem ser perigosas para pessoas que ele gosta, como a Ristora. Então ele começa agora a tomar todo o peso que ele vai recebendo para si. Ele começa a amadurecer em certos pontos e a pelo menos tentar engolir, digerir o que ele precisa fazer e tomar suas próprias decisões. O Eren, no próximo episódio que a gente vai assistir, ele vai ter uma virada muito importante. É um momento que vai definir quem vai ser o Eren no futuro. Que como ele vai ser, não sei. O Eren ele é uma incógnita muitas vezes, mas é importante que você perceba essas nuances. E a sua pergunta está diretamente relacionada às nuances desse personagem, porque ele está vivenciando muitas coisas, inclusive memórias que não são dele. Para quem já perguntou, ele não está virando o Eren Kruger, ele não está virando o Grisha Yeager, mas ele está tendo uma ativação e uma vivência muito grande das experiências dessas pessoas anteriores a ele. Então ele muda a fala, até a Nath do Titancast me mandou algumas curiosidades, por exemplo, que em japonês você percebe melhor, que a partir de então ele começa a usar termos que o Grisha Yeager usava, não que ele utilizava, mas ele não vira outra pessoa, ele é o Eren. Mas ele está recebendo uma carga de responsabilidade, uma carga de memórias, de experiência que fazem com que ele vire o Eren ainda mais diferente. As pessoas não podem confundir achando que as memórias das pessoas, agora o Armin vai virar o Bertold, que na verdade era o João que estava antes dele, não. O Armin é o Armin, mas certamente se ele receber memórias do Bertold, isso traz experiências novas, isso traz pensamentos novos para o Armin, que pode pensar diferente a partir disso, mas ele é o Armin. De Gabriel Severo falou e mandou no Twitter também sobre os olhos do Titã, do pai do Eren, serem verdes
E lá na Caverna dos Raios, quando ele engole a Titã da Frida, fica roxo. Que se isso não seria uma demonstração do poder da coordenada sendo ativado. O anime ele faz escolhas estéticas de cores que não são ali originais do mangá para representar várias coisas. É difícil a gente saber o que é canon, o que não é. Por exemplo, mesmo aquele modo Berserk do Titã de Ataque do Eren na primeira temporada não existiu no mangá e nunca foi reutilizado ou explicado. Os olhos, para mim, neste caso, eu sempre interpretei como o poder do Titã que ele pegou sendo ativado dentro dele. Na verdade, não a coordenada em si, mas demonstrando que ele recebeu o poder do Titã original. Isso acontece, por exemplo, mais recentemente no mangá, sem dar spoilers, quando outra pessoa consegue o poder de um Titã, os seus olhos ativam. Não era coordenada. É só uma representação de que um poder foi absorvido. Não necessariamente, não na minha opinião, de forma alguma, uma representação de que ali o Grisha conseguiria controlar titãs ou qualquer outra coisa. E o Dudu Zanoko perguntou algo que eu já comentei em vídeos antigos com spoiler, que é se a gente pode chegar na conclusão triste de que os titãs comem pessoas porque eles estão, os irracionais, na esperança de encontrar um portador de titã original para voltarem à sua forma humana. Sim, essa explicação é que a gente tem, que os titãs irracionais então comeriam pessoas indiscriminadamente, quase que por um instinto de achar um titã ali, uma pessoa com um titã original e conseguirem voltar à sua forma. E lembrando, para quem ainda pergunta por que o titã na primeira temporada engoliu o Eren e não voltou à forma original dele, já que o Eren tinha 2 titãs originais naquele momento, o Eren não foi ali digerido, a medula espinhal dele, que tem o fluido do titã, estava intacta, tranquila. Por isso, muito rapidamente entrando ali, nada acontecendo com ele, o titã barbudo continuou como titã e o Eren se transformou. Muitas pessoas perguntando sobre a história da Mikasa e Armin, que o Eren Kruger falou. Eu já expliquei isso brevemente no fim do meu vídeo de review do capítulo passado, do episódio passado, e também falei nesse outro vídeo que eu tô recomendando de 2000 anos, também tá no final, mas tem todo um caminho importante pra você entender, só que nesse vídeo tem spoilers. Se você não quiser spoilers, assiste o meu vídeo de review do episódio passado, que tá explicado, que a gente pode entender, porque ainda é teoria. Muitas pessoas estão perguntando sobre a mudança da personalidade do Eren, novamente, preste atenção nas nuances, isso é importante. No geral, as perguntas que eu posso responder são essas. Outras várias eu já respondi nos meus outros vídeos, então reassistam porque tá lá tudo explicadinho. Outras eu não posso responder porque são spoilers. E eu posso ainda fazer mais uma rodada dessa logo após o último episódio, que infelizmente tá chegando, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo. E com uma ausência cada vez maior de voz, a gente termina esse vídeo super longo e eu vou ficar quietinha, quer dizer, tem a live no domingo pré-episódio, mas em geral, eu vou ficar quietinha, live exclusiva para os apoiadores do Padrinho ou aqui do Clube dos Canais, mas em geral eu vou ficar quieta para que eu consiga gravar na segunda-feira mais tranquila sobre o episódio final, todas as impressões finais. Eu tô com grandes expectativas porque é um momento de virada, algo muito importante e uma passagem para outra fase de Shingeki que eu tô super feliz que a maioria de vocês está curtindo, de verdade. Deixa aqui embaixo mais algumas impressões, mais perguntas para eu saber no que focar na minha análise do último episódio. Se vocês querem mais um vídeo como esse ainda no final da temporada, deixa o like que ajuda muito porque eu tô realmente me esforçando muito, acho que dá pra perceber. Tive febre esses dias, mas estamos aí firme e forte trazendo o vídeo que eu prometi. E se inscreve no canal para acompanhar todos esses vídeos de Shingeki e outros animes também. Para quem me pediu, saiu o review final de Dororo, tá grandinha, tá com muito carinho também. E sairão várias outras reviews finais e ainda indicações assim que eu conseguir me recuperar. E a gente se vê nesses próximos vídeos então. Espero que com voz. Tchau, tchau!